Muito bem, meus irmãos, agora nós vamos orar nos preparando para a mensagem da palavra de Deus. Vamos fazer a oração também como de um momento intercessório. Nós vamos interceder pela situação que nós estamos vivenciando em nosso país, as tensões políticas, econômicas e da área da saúde, para que Deus tenha misericórdia de nós e venha nos socorrer. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos, antes de tudo, te agradecer e te louvar, Pai, porque Tu tens sido um Deus misericordioso para conosco, impedindo, Pai, uma desgraça em nosso país, no sentido de impedir que tenha tantas mortes como houve e tem havido em outros países. O Senhor tem sido misericordioso para com o Brasil. Todavia, nós sabemos que existe uma luta espiritual muito grande, Pai, onde vemos a mão de Satanás tentando constantemente destruir esta nação. Mas é uma nação, Pai, repleta de crentes que te buscam, pessoas que te adoram, Pai, ainda que imperfeitos. Então nós te pedimos, meu Deus, mais uma vez, que o Senhor venha socorrer nosso país, Pai. Porque aqui existem servos teus, Pai, como Abraão intercedeu pelo justo Ló e o Senhor socorreu. Que o Senhor também ouça a nossa oração e socorra a tua igreja. Te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, intervenha, Pai, que o Senhor venha, meu Deus, cada vez mais minimizar o avanço do coronavírus, como nós já estamos presenciando, meu Deus, a Tua mão poderosa respondendo às nossas orações. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor poupe a Tua igreja, poupe o Teu povo dessa hora, dessa tribulação. Se possível, meu Deus, que o Senhor poupe, meu Deus, o Teu povo de desemprego, de contágio, mas que seja feita a Tua vontade e que nós possamos reconhecer a Tua soberania e Teu cuidado mesmo em meio às lutas, Senhor. Seja conosco, meu Deus, te pedimos, Pai, que o Senhor venha intervir na política de nosso país, Pai, que o Senhor venha eliminar toda a politicagem, todo desvio, corrupção, onde houver intenções ruins contra o nosso país ou contra o governo para desestabilizar o governo, apenas por maldade, por interesse, por poder, que o Teu Espírito Santo venha expor esse mal e venha eliminar do nosso meio. Continua sendo conosco nesta manhã, falando aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, Salmo de número, Salmo 4, Salmo de número 4, versículo de 1 a 8, né? Vamos ler e meditar neste salmo muito bonito, um salmo confortante, né? Salmo 4, Salmo de Davi. Salmo de número 4. Salmo de número 4. Vamos ler o versículo 5 por enquanto. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Confiai no Senhor. Meus irmãos, a tese principal desse salmo, né? Aquilo que é fundamental neste salmo é a exortação para que nós venhamos a confiar em Deus. Não é? O salmista diz: confiai no Senhor. Aqui está a raiz deste salmo, aqui está a coluna dorsal deste salmo, uma exortação à confiança em Deus. Nos momentos de dificuldade, o que nós mais precisamos é confiar em Deus. Davi, quando ele escreveu este salmo, ele estava passando por algumas lutas bastante terríveis e nós não sabemos a real natureza dessas lutas. Alguns estudiosos eles atestam ou julgam que Davi ele escreveu esse salmo quando ele estava sofrendo a perseguição de seu próprio filho Absalão, como no Salmo 3. Mas nós não temos uma certeza real sobre as circunstâncias que Davi estava enfrentando. Mas nós sabemos o que essa luta estava provocando em seu ser. Ele estava sofrendo uma profunda angústia por causa dessas lutas. Versículo 1 diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Na angústia. Então, Davi estava enfrentando uma angústia muito profunda por causa dessa tribulação. O versículo 3 traz aqui algumas pistas sobre a natureza dessa tribulação também, falando sobre a perseguição de homens que estava perseguindo. Versículo 3: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Versículo 2: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Então, é provável que Davi estivesse
sofrendo algum tipo de injustiça e perseguição, né, de opositores, de pessoas que estavam provocando essa tribulação na vida de Davi, a ponto de Davi sentir angústia. O que é a angústia? A angústia é uma dor muito aguda, muito profunda na alma da pessoa. Nós percebemos, meus irmãos, que esse coronavírus e a crise econômica, a crise nas instituições do nosso país e até global, tem trazido uma certa angústia para muitas pessoas. Muitas pessoas estão assim como Davi, sofrendo angústia. Talvez você que esteja me ouvindo também esteja numa situação assim. A sua ansiedade, o seu medo, a sua preocupação tem te causado tanta angústia a ponto de você ficar com um sistema nervoso instável. É o que aconteceu com Davi também. Davi ele ficou abalado. O versículo 4 mostra para ele o desequilíbrio emocional que poderia estar acontecendo na vida de Davi por causa da sua angústia, né? Irai-vos e não pequeis, né? Ou seja, a perseguição, a luta, a tribulação produz angústia. Essa angústia vai trazer uma tensão profunda no corpo e no psicológico do ser humano a ponto de facilmente ele se desequilibrar, se irar por causa dessa pressão que ele está sofrendo. Então é o que estava acontecendo com o escritor deste salmo, e pode ser que seja o que esteja acontecendo com você, está acontecendo com muitos brasileiros por causa dessa tribulação que vai provocando essa angústia. Então, o que nós vamos aprender nesse salmo, meus irmãos, é aquilo que a Escritura nos exorta continuamente, que é confiarmos no Senhor. Versículo 5, oferecer sacrifícios de justiça e confiar no Senhor. Então nós vamos ver aqui nesse salmo, Davi vai trazer aqui as bênçãos dessa confiança em Deus, os resultados, as vantagens de se confiar em Deus. Quais são as vantagens de você confiar em Deus em meio à luta? Quais são as bênçãos? Então, a primeira bênção da confiança em Deus está no versículo 1. E a primeira bênção é paz. Acompanhe comigo o versículo de número 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Deus estava permitindo que Davi passasse por lutas, por angústia, mas por outro lado, como Davi confiava em Deus, Deus estava aliviando aquela angústia da vida dele. E Davi estava recebendo tanto alívio de Deus que ele conseguia dormir, mesmo em meio àquela luta, aquela tribulação, ele conseguia dormir em paz. Versículo 8 diz: em paz me deito e logo pego no sono. Para nós conseguirmos deitar e logo pegar no sono, em meio a uma luta tão grande, tão profunda que nós estamos vivendo, só se você confiar de fato em Deus. Quando você confia em Deus, você consegue pegar no sono rápido, você consegue descansar, você consegue ter alívio. Então, por que Deus quer que nós confiemos nele? Primeiro, porque essa confiança em Deus vai produzir um alívio, vai produzir uma paz no nosso ser, tá? Então, agora, qual é o caminho até esse alívio? Qual é o caminho até essa paz? Qual é o caminho até você desenvolver essa confiança que produz essa paz? Meus irmãos, o caminho é oração, não tem outro caminho, né? Por exemplo, Paulo nos exorta em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6, dizendo assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes apresenteis as vossas orações e petições, né, a Deus. E o versículo 7 e 8 diz assim: e o Deus de paz guardará o vosso coração e a vossa mente. Então, o Deus de paz, ou a paz de Deus, né, e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. E o versículo 8 e 9 fala que o Deus de paz será convosco. Então, para que Deus de paz seja conosco e para que a paz de Deus invada nosso ser, é necessário que nós entreguemos a Deus as nossas vidas em oração, como diz o Filipenses 4:6, através de petições, de súplica e ações de graças. Tá? Por que Paulo ele encerra dizendo com ações de graça? Porque ações de graça significa o seguinte: Deus, eu peço, eu clamo para que o Senhor me ouça, mas que seja feita a tua vontade, né? Em tudo darei graças, independente do resultado. Então isso vai produzir paz em seu coração, porque Davi, de fato, ele estava orando a Deus. Então, o versículo 1 ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Então, ele estava clamando. O versículo 1 também diz: ouve a minha oração. Ouve a minha oração. Então, meus irmãos, Davi, de fato, estava clamando a Deus. Versículo de número 3: o Senhor me ouve quando clamo por ele.
Então, quando você clama a Deus, quando você ora, então você vai desfrutar dessa paz. Se você não estiver tendo uma vida de oração, você não vai saber o que é a paz de Deus em meio às lutas. Então, a primeira bênção da confiança em Deus é a paz. É você sentir essa paz de Deus que vai guardar a sua mente, que é o seu psique, e o seu coração, que é o cardia, né? Paulo fala que a paz de Deus guardará o vosso psique e a vossa cardia, o vosso cardia, o coração e mente, ou seja, o seu estado emocional, o seu estado psíquico vão estar tranquilos por causa da paz de Deus. Então confie no Senhor, porque se você confiar em Deus em meio a essa tribulação, essa luta, a primeira bênção que você vai alcançar é sentir essa paz de Deus. Meus irmãos, a segunda bênção que ele aponta aqui, que nós vamos alcançar, se nós confiarmos em Deus, a segunda bênção da confiança em Deus, é a providência de Deus. Você confia em Deus, você vai ter a paz de Deus. E também você vai ter a providência de Deus a seu favor. O que é isso? Quando você confia em Deus, Deus ele vai agir a seu favor. Porque a Bíblia associa a fé e a confiança em Deus à providência de Deus na maioria das vezes. Quando você exerce a sua fé, quando você ora com fé, confiando no controle de Deus, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai de fato te guardar ou te livrar, ou dar algum tipo de livramento ou providência. Versículo 3, ele diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Distinguir significa separa para si. Então, no meio daquela confusão de homens e mulheres sofrendo, Deus separa para si o piedoso. Quem é o piedoso? O crente, não é? A palavra piedoso significa aquele que confia em Deus. Então, Deus separa para si. E o versículo 3 ele ainda diz: o Senhor me ouve quando eu clamo. Dentro da poesia hebraica, porque o texto foi escrito em hebraico, existe um recurso literário chamado paralelismo, né, do hebraico, e isso nos ajuda a entender e a interpretar o texto. Quando ele fala: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, a segunda parte do versículo vai explicar o que ele quer dizer com isso. O Senhor me ouve quando eu clamo. O que significa o Senhor distingue para si o piedoso? Significa que Deus nos ouve quando clamamos por Ele. Então, se você está passando por lutas, tribulações e angústia nesse momento, confie no Senhor e clame por Ele. Porque quando você confia em Deus e clama por Ele, Ele vai te ouvir, tá? Ele vai te responder e vai te ouvir. Talvez Ele não te ouça dentro das suas perspectivas ou expectativas, mas ele vai fazer alguma coisa, ele vai te responder, ele vai te ouvir, só que da forma que ele achar melhor para você e no tempo certo. Como está escrito em Hebreus 4,16, né? Acheguemo-nos junto ao trono da graça, a fim de alcançar graça e misericórdia em tempo oportuno. Então, confie no Senhor, descansa nele, clame a Deus, porque de fato ele é o Deus de providência, ele nos socorre, ele cuida de nós, como está escrito em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ele tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, meus irmãos, a primeira bênção da confiança em Deus é a paz. Quando você confia em Deus, você usufrui de paz. A segunda bênção é a providência de Deus. E Deus ele vai te socorrer, ele vai fazer alguma coisa. Se está desempregado, clame a Deus. Clame a Deus para que Deus te abra a porta de emprego. Está doente ou algum familiar doente, clame a Deus para que Deus faça alguma coisa, para que Deus intervenha. Se está triste, depressivo, ansioso, angustiado, clame ao Senhor para que Ele de fato te socorra. Tá? Então, a primeira bênção da confiança em Deus é a paz. A segunda bênção da confiança em Deus é a providência de Deus. A terceira bênção da confiança em Deus, meus irmãos, é a alegria. Versículo 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Meus irmãos, há pouco tempo atrás, o país estava vivenciando aí a sua maior festa, que é o Carnaval, onde as pessoas que não creem em Deus estavam pulando o Carnaval, dançando, se alegrando, bebendo, né? Ou vivendo um momento de fartura antes de vir essa crise. E o crente, mesmo passando por apertos, por dificuldades, o crente ele tem mais alegria do que o ímpio. Por que o crente tem mais alegria do que o ímpio, mesmo que o ímpio esteja vivendo a vida de fartura? Por que o crente, mesmo em meio à escassez, ele tem mais alegria do que o ímpio? Porque a alegria do crente ela envolve um pacote completo. A alegria do ímpio, na verdade, é mais reações neurais e emocionais
e hormonais diante de circunstâncias que lhes trazem prazer, ou circunstâncias químicas como bebida, como drogas, ou circunstâncias momentâneas como envolvimento emocional, etc., ou desfrutar da riqueza momentaneamente. Então é circunstancial e momentânea a alegria do ímpio. A alegria do crente não é baseada na fartura de cereais. A alegria do crente ela vem junto da alegria um pacote completo. Por isso que nós temos mais alegria. O que está envolvido na alegria do crente? O crente ele não tem só alegria. O crente tem uma coisa que o ímpio não tem. Versículo 8. Em paz me deito. O crente ele tem alegria e paz. E quando a alegria ela vem associada à paz, quando a alegria vem junto com a paz, meus irmãos, a alegria é muito maior do que a alegria do ímpio. Porque o ímpio ele se alegra no carnaval, nas festas, na fartura, mas ele não tem paz. Ele não consegue deitar e pegar no sono em paz, com a consciência em paz, com o coração em paz. Não consegue porque ele não tem a paz de Deus. Então, por mais que nós passemos por lutas, nós temos paz, providência e alegria. E esse pacote completo é o que nos ajuda a continuar firmes e confiantes no Senhor. Então, confie no Senhor, se consagre a Deus nesse momento de coronavírus. Versículo 5 diz, oferecer sacrifícios de justiça. O que significa isso? Se consagrar mais e mais ao Senhor, mesmo em meio às lutas, e confiar no Senhor. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, lembrando quais são as bênçãos da confiança em Deus, que é o tema dessa mensagem. As bênçãos da confiança em Deus é paz, providência e alegria. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para encerrar e receber a bênção. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esse momento da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo venha nos purificar e venha fazer com que esta palavra surta efeitos positivos e transformadores em nosso caráter e em nosso coração. Senhor, nos dê um dia abençoado em Tua presença e continue nos abençoando nas demais programações de hoje. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na cruz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos que estão nos ouvindo, desde agora e para sempre. Amém.